Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Eu sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal nós temos leitura bíblica às 22 horas e devocional às 8h30. E você é meu convidado para estar nesses horários juntamente conosco. E a gente criar aí uma comunidade de pessoas apaixonadas pela palavra do Senhor, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, curta, comente, compartilha esse vídeo para a gente alcançar o maior número de pessoas que gostam, né, de ler a palavra do Senhor. E nós estamos aí no livro mais polêmico, né, de toda a história bíblica, que é o livro do Apocalipse. Existem várias interpretações aí, mas o nosso foco aqui, às 10 horas, é passar pelos textos, né? É ter aquele primeiro contato com o texto. O meu objetivo é te ajudar a ter o primeiro contato com o texto, né? Muitas pessoas não leram a Bíblia inteira, não conhecem a palavra do Senhor como ela é. Então o objetivo às 22 horas é a gente passar pelos textos, tá bom? No devocional a gente trabalha, né? A gente medita no texto e a gente traz uma palavra dentro dos textos bíblicos. Mas às 22 horas o nosso foco é passar pelos textos para que você conheça a palavra do Senhor. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 10 diz assim: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. A sua face era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno livro que estava aberto na sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como um rugido de um leão. Imagine essa cena. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que dizia: Cele o que disseram os 7 trovões. Uma mensagem aqui no computador. Cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Ou seja, o anjo falou para não escrever. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela há, dizendo: não haverá mais demora. No entanto, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, também se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, a voz que eu tinha ouvido dos céus falou comigo novamente, dizendo: Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, fui até o anjo e lhe pedi que me desse o pequeno livro, e ele me disse: Pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. Na minha boca ele pareceu doce como mel, mas ao comê-lo, o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Foi-me dada uma vara de medir semelhante a um caniço, e me disseram: Vá, meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas com pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permaneceram diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo fará guerra contra eles,
Ela os vencerá e os matará. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplará os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão pela morte deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. No entanto, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os observavam. Então, eles ouviram uma alta voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus em uma nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade desmoronou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai vem em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto, e um grande temporal de granizo. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então outro sinal apareceu no céu, um grande dragão, vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo um diadema sobre cada cabeça. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente.
Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Você consegue imaginar essas cenas acontecendo? É o que a palavra diz. Apocalipse tem muitos símbolos, né? Se você quiser um estudo sobre Apocalipse, digita aqui, ó. Eu quero um estudo sobre Apocalipse que a gente vai trazer para vocês. É um estudo desvendando todos esses sinais, todos esses símbolos que são maravilhosos. Tudo isso é narrando a vitória da igreja. Tudo isso é narrando o final dos tempos, é aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E o final de tudo isso é habitarmos com o Senhor para todo e todo sempre. Vermos Ele face a face, contemplarmos a Tua glória, e Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Isso é o Apocalipse, é o final glorioso da igreja, é o final em que nós estaremos para sempre com o Cordeiro de Deus. Apocalipse não é para te dar medo, Apocalipse nos dá esperança e nos dá a certeza que vamos estar com o Senhor, tá bom? Tenha uma excelente noite na paz do Senhor Jesus. E quando você meditar em Apocalipse, pense e medite que o Senhor já tem para nós um lugar preparado, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor e tenha uma excelente noite, em nome de Jesus.